Muito bem, nossa segunda aula, né, de controlador lógico programável, CLP, né? Vamos ver mais um pouquinho sobre esse componente interessante, né, para que você possa então compreender a função dele num circuito elétrico, né? Nesta aula vamos então ver aí as entradas digitais do CLP, entradas analógicas, a diferença entre as duas, né? As saídas do CLP e vamos fazer uma introdução na programação ladder, que é uma linguagem de programação do CLP, né? Muito bem, as entradas digitais são aquelas que nós chamamos de sinais discretos, né? Ou seja, os sinais que só possuem dois valores, que são denominados de nível alto, né, representado por 1, e nível baixo, representado por 0, né? Um exemplo que a gente pode dizer assim, ó, que um interruptor, né, só oferece duas opções, ele pode estar ligado ou desligado, ou seja, nível alto ou nível baixo. Então, as entradas digitais só reconhecem isso, ou 0 ou 1. Perfeito? Já as entradas analógicas não, né? Elas reconhecem uma variação contínua no tempo. Então são aquelas que recebem sinais contínuos no tempo e que podem assumir qualquer valor que esteja entre o mínimo e o máximo, né? O valor de entrada. Um exemplo que a gente pode citar são os sensores de temperatura, né? Em que a tensão aumenta continuamente à medida que aumenta a temperatura. Então eu tenho variações pequenas, né? Não é de um dígito, eu tenho a variação entre o máximo e o mínimo. Então o CLP também consegue ler essas variações em suas entradas analógicas, né? As saídas do CLP são aquelas que cumprem a função de acionar, né? Acionar atuadores, acionar válvulas, bobinas de válvulas, acionar lâmpadas, acionar bobinas de relés, né? Outros atuadores presentes no processo. Então é na saída que o sinal vai interferir no meu processo, vai acionar alguma coisa no processo que eu queira. Então são as saídas do CLP que executam essa função, né? Então, como exemplo aí, bobinas de válvulas, lâmpadas, bobinas de relés, entre outros, né? Quanto ao número de saídas, pode variar, né? Dependendo da necessidade, você vai adquirir mais saídas, mais entradas. Então, os CLPs vêm aí com a possibilidade de você expandir, né, através de cartões, a quantidade de saídas e entradas que você precisar, né? Existe uma variação grande nessa quantidade, né? Muito bem. Bom, como nós falamos na primeira aula, o CLP é um computador industrial que eu vou programar ele, né? Mas para programar eu preciso de uma linguagem de programação, né? E o CLP tem algumas linguagens de programação. Nós vamos aqui falar especificamente da linguagem ladder, né? Que é uma linguagem bastante utilizada porque ela traz uma facilidade de interpretação, né? Em função de que ela é bem parecida com o circuito elétrico, né? Então, os eletricistas, o pessoal que trabalha em fábrica, gosta dessa linguagem porque facilita para ele interpretar. Então, como eu disse, né, possui várias linguagens, né, porém, né, nós vamos ver nesse trabalho a linguagem ladder, né? Essa linguagem é mais utilizada em função dos seus símbolos, né, se assemelhar ao diagrama elétrico convencional. Isso, é claro, vai facilitar para você a interpretação, já que você consegue comparar, consegue fazer de forma análoga, né, a linguagem ladder com o diagrama elétrico, né? Os símbolos são bem parecidos, né? Os símbolos do diagrama ladder com o diagrama elétrico a relé, né? Então nós podemos compará-los, né? Para você poder, quando você se deparar com a programação ladder, você conseguir entender um pouquinho o que é toda aquela simbologia ali representada na tela do computador, né? Então veja só, isso é um contato aberto ladder, né? Ou seja, ao ser acionado, né, esse contato, a programação mesmo irá fechar. Então isso vai estar no software, essa programação é feita na tela, né? Então esses símbolos são programação, isso aí já é linguagem de programação ladder, né? O contato fechado ladder, né? Então eu vou no computador, vou encaixando esses símbolos para mim fazer minha programação, né? Você veja que ele é bem parecido com o contato aberto e o contato fechado, o que facilita a programação, né?
a bobina, né? Ou seja, o que eu quero acionar, a saída que eu quero acionar, então essas bobinas vão ser representadas por Q0.0, Q0.1, se for uma bobina de memória, que é uma memória interna, por uma M0.0, M0.2, assim por diante. Mas essa simbologia significa para mim uma bobina, né? Representada aí no diagrama Ladder, né? Então, nós temos aí esses símbolos básicos. Existem outros símbolos, muito mais. Não vamos aqui entrar na programação em si, né? Que não começa a complicar um pouco e daí a gente começa a perder, né, o foco desse curso, que ele é profissionalizante. Ele não vai te habilitar a ser um programador de CLP, mas que você conheça basicamente como funciona e algumas particularidades desse componente tão importante no teu processo, né?